Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquito, iniciando para vocês mais um vídeo mesmo. Hoje, que dia da semana é? Que dia de semana é? Hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana chegou! Muito bem, vamos continuar com as séries sobre as histórias da Copa do Mundo. E vamos falar da Copa do Mundo de 1990, isso mesmo. Um detalhe, foi a primeira Copa do Mundo que eu mesmo acompanhei, que eu vivenciei, vamos dizer. Apesar que, vamos dizer assim, eu nasci em 1984, vivi, né? Tava nascido na Copa de 86, mas eu fui despertar para o que é a Copa do Mundo a partir de 1990. E foi a primeira vez também que na Copa do Mundo foi lançado aqui no Brasil os álbuns de figurinhas. Isso mesmo, essa maravilhosa febre dos álbuns de figurinhas. Eu lembro da Copa de 1990. Eu tenho um detalhe, eu lembro que um primo meu, ele era menor, assim, ele era um pouco. Ele é menor de idade e tal. Ele foi lá na minha casa lá, conversar com a minha mãe. E eu lembro que ele pegou um álbum cheio de figurinhas. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi abrir o álbum de figurinhas lá em casa, em frente de mim. Aquilo me maravilhou de um jeito que depois a minha mãe foi comprar o álbum de figurinhas. E aí eu colecionei, um detalhe, eu colecionei um álbum meu e o meu primo deu o álbum dele pra mim. Nossa, eu lembro até hoje isso. Ai, ai, ai. Bom, vamos direto pra história. Foi a 14ª edição da Copa do Mundo, que ocorreu entre 8 de junho e 8 de julho de 1990, né? O evento foi sediado na Itália, segundo Copa do Mundo que foi sediada na Itália. Tivemos Milão, Roma, Nápoles, Turim, Bari, Florença, Cagliari, Bologna, Udinese, Palermo e Genoa. Inclusive a Itália estava no auge no futebol, né? Exatamente, a Itália estava no auge do futebol porque a Itália estava aí com um grande campeonato italiano, né? Com Nápoles, com Maradona, Milan, Internacional. Então estava uma fase boa no futebol italiano. Então a Copa veio calhar numa fase excepcional do futebol italiano, né? Vamos lá, aí seria a última Copa do Mundo que tivemos a participação da Alemanha com divisão, a Alemanha Ocidental, né? Porque aí depois ia ter o Muro de Berlim e tal, no próprio ano de 90, e a partir da Copa de 94 a Alemanha Ocidental vira só a Alemanha, né? Aí tudo se vira uma só, né? A República Tcheca, Tchecoslováquia também, a última Copa com Tchecoslováquia, que aí depois de 92 ia virar a República Tcheca e a Eslováquia, né? Outro detalhe também era a segunda Copa do Egito, a única Copa dos Emirados Árabes. Eu lembro das figurinhas dos Emirados Árabes e dos arsenais que era feita da Copa do Mundo, né? Vários bandeirinhas, nossa, eu adorava isso. Volta dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estava ausente. Vamos lá, aí tivemos o mascote, né? O mascote era um boneco meio articulado, assim, um dos mascotes mais sem graça da história de Copa do Mundo, né? O Brasil, que era treinado por um técnico chamado Sebastião Lazzaroni, isso mesmo, adotou sistema com líbero, 2 alas, chamado 3-5-2, 3-5-2, apontado muito a analistas como contrário às características do futebol brasileiro. Ou seja, já estava começando a implantar naquela época um estilo de estilo europeu de jogar futebol naquela Copa. Não deu certo, né? A eleição foi dividida por brigas internas, foi precocemente eliminada, né, para a Argentina. Vou chegar lá, o gol de Canidia. Eu lembro desse jogo, eu lembro desse dia que o Brasil perdeu para a Argentina. Nossa, foi uma lamentação. O Brasil ganhou da Suécia, inclusive foi uma divisão, né? Teve um racha na seleção brasileira, né? Camarões foi uma grande sensação, inclusive quando o Brasil foi eliminado, os torcedores aqui no Brasil começaram a torcer por Camarões que teve o Roger Milá, né, que foi destaque. E a Colômbia também foi uma outra seleção que a galera também simpatizou, né? O Camarões e a Colômbia. Vamos lá. E também o Diego Maradona também fez uma Copa sensacional, foi o jogador mais caçado, né, da Copa do Mundo, o Diego Maradona, né, campeão em 86, né? 6 seleções voltaram a disputar o Mundial pós longo ano, né?
Egito depois de 56 anos, Estados Unidos depois de 40, Estados Unidos depois de 40 anos, olha só, ia jogar a Copa de 90 em Rio, ela ia participar de Copas do Mundo ininterruptamente até a Copa de 2014, né, no Brasil, aí na Copa da Rússia não vai participar, mas tudo bem. Colômbia depois de 28 anos, Romênia depois de 20 anos, né, jogou em 70, a Holanda e a Suécia depois de 12 anos, olha só, é desde 78, né. Videogame, esse mundial foi a primeira vez que foi lançado videogame para a Copa do Mundo de 90, lançado para computador, né? Lançado pelo US Gold, né? Do Copa de 90. Parece que teve versões também em outros consoles, como no Sega. No Olivetti teve aquela marca lá que de máquina de escrever, teve console de videogame, não sabia disso não. Master System e Mega Drive, que era uma febre naquela época, né? Só que eu só tive o Super Nintendo. Eu tive um Atari, na verdade era meu irmão que comprou de um amigo dele e tal. Depois a gente desusou. Mais tarde aí sim, minha mãe comprou mesmo da loja, mesmo um videogame chamado o Super Nintendo. Qualquer dia eu vou falar minha vida sobre de videogame. Calma, vai chegar lá. O sorteio foi realizado em 9 de dezembro de 1989, né? A Itália anfitriã, a Argentina, a última campeã, foram cabeça de chave. E as outras cabeças de chave foram Brasil, Bélgica, Alemanha, Argentina, Itália, Inglaterra. Então o grupo A foi Itália, Tchecoslováquia, Áustria e Estados Unidos. Grupo B, Camarões, Romênia, Argentina e a União Soviética. Detalhe, esqueci de falar, foi a última Copa da União Soviética, porque aí teve o fim da União Soviética e aí várias repúblicas foram criadas, e na Copa de 94 a União Soviética jogou como Rússia e jogou contra o Brasil na estreia, né, por sinal. Grupo C, Brasil, Costa Rica, Escócia e Suécia. Grupo D, Alemanha, Iugoslávia, Colômbia e Emirados Árabes, né? A Colômbia ganhou de 2-1. A Colômbia foi a sensação dessa Copa, né? Mas ficou em terceiro, né? Espanha, Bélgica, Uruguai e Coreia do Sul, né? O grupo E. O grupo F foi Irlanda, Inglaterra, País de Gales e Egito, né? As oitavas de final, o Brasil perdeu 1-0 da Argentina, gol de Caníndia. Deixa eu ver aqui. O Camarões, que foi a sensação. O Camarões ganhou 2-1 da Colômbia, foi para as quartas de final e todo mundo torceu para o Camarões. Aí depois o Camarões perdeu aí para a Inglaterra. Inclusive essa vitória do Camarões foi a maior campanha de africano, né, da história da Copa do Mundo, uma das maiores campanhas. Aí depois iria ter Senegal, que chegou nas quartas de final em 2002, e o Gana, que chegou nas quartas de final em 2010, naquele jogo que eu vou falar ainda quando chegar na Copa de 2010, que foi um jogo da história, que marcou a história da Copa do Mundo, né? Vamos falar a campanha aqui do Brasil. O Brasil ganhou de 2-1 da Suécia, o primeiro jogo. Eu lembro desse dia, foi um domingo à tarde. Eu lembro que todo mundo tava vendo o jogo e eu e meu irmão tava na rua, não sei o que a gente foi fazer na rua, não sei. E a gente viu o pessoal com bandeira, foi uma coisa maravilhosa. E naquela época eu vou revelar uma coisa, eu torci pro Brasil perder. Sabe por que eu torci pro Brasil perder? Naquela época eu tinha quantos anos? Tinha 6 anos. 6 anos. Eu achava que o Brasil perdendo, o Brasil ia continuar jogando de novo. Por quê? Porque eu via os amistosos da seleção brasileira, então o Brasil jogava, por exemplo, no mês, depois o Brasil não jogava mais. Só voltava a jogar depois de algum tempo. E aí o que acontece? Aí eu lembro, cara, que na Copa... Aí eu torci pro Brasil perder, porque eu tinha essa ideia, achava que o Brasil não ia jogar mais, mas depois eu fui descobrir que o Brasil jogava amistosos, né? Seleções não se jogam igual clubes, né, que jogam mais tempo. Aí depois que eu fui entender a mágica, a energia do futebol, aí que eu fui gostar da coisa mesmo, né? O Brasil ganhou de 1-0 da Costa Rica. Eu lembro que esse jogo eu tava na pré-escola, e pior que a gente ficou lá na pré-escola, a gente não voltou para casa não. E aí jogo contra a Escócia, eu lembro 2-1 da Escócia. O Brasil se classificou em primeiro lugar, segundo lugar Costa Rica, né? Se classificou, primeira Copa da Costa Rica. Bom, aí vamos para as semifinais. As semifinais tivemos aí a vitória da Argentina, empatou 1-1 na prorrogação, 1-1, né? Tempo normal de prorrogação. Aí na disputa dos pênaltis ganhou de 4-3, né? Quem fez foi o Diego Maradona, marcou, o Bocochea fez gol, né? Foi o goleiro que fez gol, o Bocochea. Não, esse aqui não é Bocochea, esse aqui é outro, Luchochea, alguma coisa assim. O Buruaga e esses que fizeram o gol para a Argentina.
o Franco Baresi, o Roberto Baggio já estava em 90, verdade. Luigi Androni, Roberto e Bocochet e Senna marcaram. Ah, tá, os que bateram da Itália, a Itália que foi eliminada aí na semifinal, foi jogar o terceiro lugar, ganhou da Inglaterra 2-1. Aí teve outra semifinal dos pênaltis, né? Alemanha Ocidental, 1-1, tempo normal, depois 4-3, outro 4-3 aí. E a Alemanha eliminou, aí Lothar Matthäus fez gol e tal. E eliminou a Inglaterra, que tinha o Lineker, um monte de gente. Acho que foi a última grande campanha da Inglaterra. Se bem que a Inglaterra foi ter uma grande campanha em 2002, né? Aquele timaço de Beckham, ou que vou chegar lá, que eliminou o Brasil, né? Eu vou contar uma história em 2002 e em 2002, calma, vou chegar lá. Aí a Alemanha campeã, a Argentina vice, tarará. Agora prepara a caixa do peito, prepara a emoção. Essa Copa tem muito mais história, muito mais emoção. Vamos falar para a Copa de 94, mas vamos falar aqui os melhores aqui, tá? Chuteiro de ouro foi o Scalise, o melhor goleiro foi o Bengoechea, o Maradona, o Scalise também foi o artilheiro. Pô, a Copa de 90, que o pessoal fala que a Copa de 90 é uma Copa mais sem graça, xoxa e modorrenta. Não sei o que acontece, que às vezes Copa em Europa, não sei se tem a mesma graça, porque 2006 também foi uma Copa muito lenta também, né? Copa do Agora, saindo de 90 na Itália, e vamos para 1994 nos Estados Unidos. Essa Copa a gente tem, sim, as melhores lembranças possíveis. Dessa que para mim foi uma das maiores Copas do Mundo que eu assisti, que eu acompanhei na história da minha vida. E os Estados Unidos foi um país, na minha opinião, que mais bem soube organizar uma Copa do Mundo. Eles pegaram muitos estádios que eram adaptados a futebol americano, até beisebol, e fizeram aí o gramado no formato para o soccer, e deu certo, funcionou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E essa Copa do Mundo é famosa, né? Que é a Copa do Mundo do Teta, famosa daquela narração do Galvão Bueno, né? Que eu lembro que eu ouvi na época, que ele falou: "A Tetra, acabou!" Eu ouvi na época, tinha 10 anos, eu ouvi ele gritando: "Acabou! Acabou! É Tetra!" Vamos lá, Copa do Mundo de 1994, a 15ª Copa do Mundo, a primeira sendo sediada nos Estados Unidos. Apesar da pouca tradição da seleção norte-americana, o Mundial do país bateu todo o recorde de público até hoje, olha só. Aí teve um futebol excelente aí, controlado, como o Romário que comandou a seleção brasileira, né? O Brasil comemorando também uma homenagem ao Ayrton Senna, que tinha falecido no dia 1º de maio. Copa do Mundo, o Brasil foi para a Copa do Mundo com luto, né? O Brasil todo, eu lembro, estava mobilizado aí comovido pela morte do Senna, né? Eu lembro que as coisas que mais se falava era isso. E o Brasil, eu acho que esse título do Brasil foi uma homenagem ao Ayrton Senna de uma forma ou outra. Tanto é que a Globo tocou aquele hino da vitória quando o Baggio jogou a bola para fora, né, no pênalti, e a Globo soltou aqui o tema da vitória. Vamos lá, com futebol extremamente eficiente, com um grupo unido, comandado pelo polêmico craque Romário, a seleção brasileira conquistou o título mundial ao bater a Itália. O título foi comemorado também em homenagem ao Ayrton Senna. Até o Brasil fez uma campanha sensacional. Vou falar campanha do Brasil. Eu lembro, hein? Primeiro jogo foi dia... isso aqui eu não estou lendo aqui do Wikipedia, não. É da minha memória. Dia 17 de junho. 2-0 na Rússia. 24 de julho. Foi um dia que eu fui humilhado naquele colégio, né? No dia que o Brasil ganhou do Camarões 2-1. A gente saiu cedo. Tinha uma professora, uma filha do bicho, né? Para dizer filha do capeta. Ela me xingou, me humilhou naquele dia, naquele colégio. Me xingou mesmo e até me ameaçou de castigo. Foi uma humilhação que eu saí de lá chorando praticamente do colégio. Cheguei em casa, quando eu vi o hino nacional e vi que o Brasil estava jogando, eu mudei todo o meu humor. E aí o Brasil foi lá e fez 2-0 no Camarões, aí mudou meu dia, mas também não esqueci esse dia 24 de junho de 1994, uma sexta-feira. Aí depois o Brasil empatou 1-1 contra a Suécia. Eu lembro que esse dia eu faltei na escola, foi também dia de semana.
Aí eu lembro que já era férias quando o Brasil, no dia 4 de julho, o dia da independência americana, o Brasil fez 1-0, o gol de... Quem que fez o gol, cara? Foi o Bebeto, mas não foi ainda naquela comemoração, em homenagem ao filho dele, não. Foi um gol até que a gente gritou muito. Aí nas quartas de final, que foi o jogo acho que mais difícil da Copa do Mundo, o Brasil ganhou de 3-2. Aí sim, foi aquele jogo que o Bebeto fez uma homenagem ao filho dele, Matheus, que tinha nascido. Matheus que até um pouco tempo atrás foi lançado no futebol aí, mas parece que não está dando muito certo não. Mas isso não é um caso, né? Então o Brasil ganhou de 3-2, né? O Brasil fazia gol, Holanda empatava. O Brasil fazia gol, Holanda empatava. Aí no finalzinho, o Branco, né? O Branco foi gol de falta, que o gol de falta do Branco. O Branco batia falta sensacional, né? Antes da Copa do Mundo, o Branco, num amistoso contra o Canadá, o Branco tinha batido uma falta e um dos fotógrafos que estavam atrás do gol foram atingindo pela bola do Branco, né? Depois ele pediu desculpa, o cara se machucou tal, mas o Branco pediu desculpa, tal, até ajudou a custear o tratamento dele, foi uma coisa gentil por parte dele, né? Aí depois tivemos um jogo contra a Suécia, curioso, que é um dos poucos jogos de Copa do Mundo que aconteceram à noite no horário do Brasil, né? Eu lembro que era 9 da noite, eu lembro que eu assisti esse jogo sozinho, cara, na sala, não tinha ninguém, não sei o que aconteceu com meus pais, minha irmã saía também, eu fiquei sozinho, vi esse jogo sozinho, e eu gritei sozinho quando o Brasil fez 1-0, o Romário assim no canto da rede, no canto assim canto do gol, ele fez o gol enganando o goleiro folclórico, né, que tinha na seleção da Suécia. Aí sim, esse jogo marca em Brasil e Itália no dia 17 de julho, no domingo. Eu lembro do dia anterior. Eu lembro que no dia anterior, eu lembro até hoje, cara, que eu lembro que a gente foi no supermercado, a gente comprou um monte de refrigerante, a gente ficou tomando refrigerante, aquelas latinhas comemorativas da Copa do Mundo que o Guaraná Brahma fazia na época com as cidades da Copa. E eu lembro que a gente ficou acordado até tarde, porque foi exibido o show dos três tenores, do Pavarotti, Os Secareiras e Pássaros Domingos, né? Os três tenores que durante 3 Copas do Mundo eles faziam shows de encerramento. Naquela época foi transmitido ao vivo e foi emocionante. Até hoje eu lembro do show dos três tenores, o Luciano Pavarotti, Pássaros Domingos, Os Secareiras. Só o Luciano Pavarotti, felizmente falecido. Os outros dois ainda continuam, não sei como está o estado de saúde dos outros dois, mas os três tenores era emocionante. Eu lembro do dia 24, 17, o Brasil, eu fiquei, primeira vez que eu fiquei preso, alenado mesmo no jogo. O Brasil perdeu muita chance. Eu lembro que até o Pailuca, o goleiro da seleção italiana, quase ia fazer um frango, tomar o frango numa bola do Bebeto. 0-0, tal, foi prorrogação. Aí entrou o Viola, né? O Viola entrou no lugar não sei de quem lá. O Viola meteu uma bola, quase ele acertou o gol da Itália. Quase o Viola ia ser o craque da Copa de 1994. Beleza, chegou a decisão dos pênaltis. Ai, meu Deus do céu. Haja coração, amigo. Eu não ouvia, doutor. Era a época que dava vontade, amigo, de ouvir o Galvão Bueno. Hoje dá vontade de mandar ele tomar naquele lugar, né? Mas tudo bem, não posso falar palavrão, Nilson Suquita, lembra daquele... Aí, ó, vamos falar aqui, ó. Primeiro pênalti, Matos Santos meteu pra fora. Depois Baresi meteu pra fora. Beleza, aí eras por eras, tá tranquilo. O Romário fez o gol. Puta, eu lembro que todo mundo gritou, até eu gritei quando o Romário fez o gol. Albertini, pá, gol. Depois o Dunga foi lá, o Branco, né? Não foi o Dunga não, foi o Branco, beleza. Depois foi o Irvani, foi lá e fez o gol. Chegou no Dunga, cara, meu Deus. Eu lembro, naquele dia que eu tava tão nervoso, como diz uma amiga minha, tô nervoso. Eu tava tão nervoso, mas tão nervoso, cara. Tão nervoso, que eu acho que os problemas psicológicos que eu tinha no colégio, porque eu era maltratada, torturada moralmente por uma professora durante 2 meses anterior, que me fez chegar na Copa do Mundo e aquela energia descarregar. Parece que o Brasil tinha que ser campeão para eu vingar aquela professora, entendeu? E o que aconteceu? O Dunga fez o gol. Beleza, eu ainda tava tenso. Eu lembro que meu pai batia na minha cara, achando que eu tava pálido. Eu tava pálido, tava tenso, mas é um cúmulo de emoções.
Aí o Massaro foi, errou, deu um alívio, né? O Dunga fez o gol, né? O Massaro errou antes do Dunga. O Dunga foi e fez o gol. Aí sim, momento, se a Itália errasse, o Brasil é tetra, aí que o Galvão gritou, é tetra! O Baggio chuta a bola pra cima do gol, assim, ó. Imagina que isso aqui é a trave e isso aqui é a bola. E aí o Galvão Bueno, ou quem tava narrando, gritou, acabou! Acabou, é tetra! É tetra! Nossa, foi um grito, fogo de artifício. Eu peguei uma bandeira que a minha mãe tinha feito na época. Ela trabalhava numa fábrica de plásticos e ela pegou uns plásticos verde e amarelo e improvisou uma bandeira. E aquela bandeira que ela improvisou, eu peguei. Meu, era enorme aquela bandeira. Muito mais. Um dobro do meu tamanho na época. Acho que seria praticamente do meu tamanho hoje em dia. Eu ia. Agitava, gritava, 51, 62, 70 e 94, os anos que o Brasil foi campeão, eu gritei, meu, pelos pulmões. Eu lembro que os primos meus que moravam em 2 ruas acima, veio comemorar com a gente, cara. Veio comemorar, e a gente fez uma festa aqui sensacional, quando o Brasil foi tetracampeão, só que a minha mãe lembrava do momento que eu passava mal. Meu, aquele negócio de eu passar mal, foi outros motivos. Depois de anos mais tarde eu fui passar mal também, mas por outros motivos, né? Por outros motivos mais emocionantes aí, né? É bom você passar mal com quem você gosta, com coisa que você gosta. Fique nervoso, ansioso com coisa que você gosta. Não ficar apreensivo quando você está com uma tensão, briga ou ameaça, certo? Se a pavera é nervoso, fica nervoso quando você está perto de uma pessoa que você ama e que você quer conhecer. Bom, esqueci de falar dos clubes. O maior jogador da Copa foi o Stoichkov, jogou muito bem aquela Copa. O Romário foi o prêmio também. O artilheiro fez Stoichkov, o Romário foi o melhor jogador, né? O melhor goleiro foi o Prudhomme. Esse Michel Prudhomme, ele parecia, sabe aquele cara aquele cabeludo do Eduardo Mão de Tesoura? Era ele. Inclusive estava fazendo sucesso esse filme na época. Vamos lá, o grupo A tivemos Romênia, Suíça, Estados Unidos e Colômbia. Inclusive tivemos aí o jogo 1-1, né? Tivemos aí um jogo da Colômbia, que a Colômbia teve um gol contra do Escobar, do Escobar, que inclusive ele morreu depois da Copa do Mundo, né? Fato lamentável, né? Grupo B, Brasil, Suécia, Camarões e Rússia. Grupo C, Espanha, Alemanha, Espanha, Coreia do Sul e Bolívia. Bolívia, a última participação da Bolívia. Aí tivemos o grupo D, que tivemos da Nigéria, né? A Nigéria foi a sensação daquela Copa em primeiro lugar. Depois vem a Bulgária, Argentina e Grécia. Aí o grupo E, México, Itália, Irlanda e Noruega. Inclusive a Itália perdeu o primeiro jogo para a Irlanda, depois ganhou da Noruega, empatou do México, mas se classificou e o México foi o primeiro. E o México fez uma Copa boa, hein? O México tinha uma seleção boa também, mas a Itália nos trancos e barrancos, né? No grupo F, a Holanda, a Arábia Saudita, Bélgica, o Marrocos foi eliminado. A Arábia Saudita também foi uma grande sensação na Copa do Mundo, né? Aí tivemos os melhores terceiros colocados, que foi a Argentina, Bélgica, Estados Unidos e Itália. A Rússia e a Coreia do Sul ficaram pelo caminho. Foi a última Copa do Mundo de 24 seleções, né? A partir da Copa da França ia ser a Copa do Mundo de 32 países, né? Aí teve o mata-mata, Brasil e Estados Unidos. Eu lembro da Irlanda e Holanda, né? Em Orlando, ó, Irlanda e Orlando. Curiosamente, Holanda, uma amiga minha vai estar em Holanda a partir de semana que vem, mas eu não vou falar nada porque semana que vem eu vou falar o que a minha amiga vai fazer. Eu vou divulgar o que ela vai fazer em junho no canal dela, mas tudo bem. Holanda e Orlando, nossa, foi piada esse aqui. E o legal dos estádios da Copa do Mundo, né? Tivemos jogos em estádio coberto, de Detroit, inclusive aquele estádio foi demolido, era campo do Detroit Lions, depois construiu um estádio novo, aquele estádio foi demolido. Tivemos em campos universitários, tanto o de São Francisco, que na verdade era em Palo Alto, e de Los Angeles, que na verdade